Então eu vou chamar algumas pessoas aqui para compor a mesa, começando pelo José Rocha. Ele é um dos membros do comitê gestor do programa Ambientronic e está representando, então, o programa, né? Chamar a Daniela, né, da USP São Carlos. Nós temos uma representante da USP São Carlos no grupo, não é a Daniela, é a Sabrina, né? E a professora Cássia, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Também temos um representante no grupo de lá, que é o Tiago, que é um grupo eclético. Temos da UFSCar também, né? E da Unicamp, de várias instituições. O Antônio Giuliani, ele vai coordenar a mesa redonda no final da tarde, mas eu estou querendo convidá-lo, veio tão longe de Brasília, apesar dele ser um paulista aqui interiorano, tá? Agradeço muito. E para coordenar a mesa e falar um pouco mais a respeito do Ambientronic, porque eu falei focado no projeto piloto, então é o Marcos Pimentel, que é aqui do CTI, assim como o Rocha também, da divisão de avaliação de produtos eletrônicos. E aí eu passo a palavra a ele. E aí agora é o momento de perguntar. Só lembrando aquilo que eu disse, de usarmos o microfone para poder registrar. Só vou... Depois que você usar, você passa. Eu só vou colocar a apresentação para a gente falar um pouquinho do Ambientronic como um modo geral. O foco aqui hoje é o projeto piloto, que o Marco está fazendo a gestão e que foi tão bem apresentado. Mas acho que era interessante dar um contexto, que já foi tão bem falado, mas só para ver que a gente está, felizmente, totalmente alinhado com tudo que foi falado aqui. Algumas coisas podem ser melhoradas, mas que estão bem alinhadas, né? Deixa eu ficar aqui. Bom, historicamente, só para falar um pouco, esse projeto, na verdade, começou como um projeto em 2003, quando a gente fazendo outros trabalhos junto ao Ministério, recebemos a seguinte pergunta: e o que vocês estão fazendo com o meio ambiente? Apesar de a gente saber que tem envolvido a parte social, econômica, o meio ambiente é um apelo muito forte, né? Eu costumo dizer que a gente fala sempre em tecnologia, mas a pergunta dos repórteres, e o lixo eletrônico, entre aspas, né, mais reconhecidos como resíduo eletrônico. Enfim, e aí nós falamos, vamos começar a trabalhar nisso. A gente já fazia algumas análises aqui nos laboratórios quanto aos equipamentos ROS, né, ou então o primeiro LED-free, que é a tecnologia que primeiro apareceu. E aí então começamos a trabalhar, começamos a estruturar esse programa, de onde apareceu um workshop em 2008, e 2009, 2010, e aí finalmente em 2009 a gente encontrou um parceiro muito importante, que é a BIMO, a indústria de eletroeletrônicos, a indústria de eletromédicos, que, pelo que o Marco falou, ela é uma indústria proativa, que está preocupada com isso, exporta, tem tecnologia nacional, então era muito rica para que a gente conseguisse trabalhar com eles. E eles se interessaram pelo projeto, então eles estão sendo o piloto desse projeto. E na reunião que a gente fez o ano passado em Brasília, junto com os ministérios, eles pediram para a gente mudar. Não é mais um projeto, é um programa, porque ele engloba vários projetos. E a gente não vê um fim tão próximo como um projeto. Ele deve ser uma coisa meio que continuada. Então, a partir daí, a reunião dos ministérios, a gente passou a chamar de um programa que está encabeçado principalmente por ações do Ministério da Indústria e Comércio, representado aqui pelo Giuliani, pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, entre outros. Aí tem a Anvisa, tem Metro, tem a BIMO e outras coisas, né? Por favor, Rocha. Não, passa. Eu vou pular essa história, o princípio é sempre o mesmo, tri-bottom line, quer dizer, a gente não olhar simplesmente a parte do ambiente, mas a parte econômica e a parte ambiental e a definição de sustentabilidade, que já foi falada aqui várias vezes, acho que não vale a pena. Aqui eu mostro também essa parte, conhecida essa historinha The Stuff Story, né, da Anna Leonard, que mostra essa parte o ciclo do material, aqui já corrigindo um pouquinho, ambiental, né?
mostrando as fases que a professora Cássia mostrou tão bem, e mostrando que esse processo, que é antigo, ele não é ainda repensado, ele está em aberto, significa a gente consome recursos limitados, o consumo é ilimitado, porque a gente não para de consumir, portanto o sistema está em crise, e se a gente continuar assim, a gente gera muito descarte, muito consumo, enfim, tudo o que foi apresentado aqui, né? O resultado é sempre esse, né? Nesse ponto, é social, é ambiental. Esse aqui é um dado do Greenpeace, 50 milhões de toneladas ano, né? Com 5% de todo o lixo produzido no mundo, teoricamente, causado por eletroeletrônicos, né? O que estão sendo feitos para corrigir isso, né? Existem muitas coisas, né? Eu vou começar pelo final, que é a parte de reciclagem. Então, é fechar o ciclo, né? A indústria normal, o ciclo era aberto. O produto termina na casa do consumidor. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a UI, inverteu tudo isso. O resíduo vai terminar novamente na fábrica de manufatura. Isso é um processo que, apesar de não ser tão novo, não é praticado em grande intensidade, mas vai desde a engenharia reversa, a logística reversa, a desmontagem, o reuso e outras práticas, como já foi falado aqui, né? Outra coisa, o ecodesign, né? Que vocês tiveram uma aula, eu também aprendi muitas coisas, né? E aí tem uma coisa importante, que é a definição que foi falada, é exatamente isso, quer dizer, é um produto que aumentar a eficiência ambiental do produto, mas sem esquecer alguns critérios fundamentais, por exemplo, a funcionalidade, desempenho. Eu fiz um curso rápido na Europa no passado e mostraram vários cases, e aí tinha um chinelo que você, através de uma folha de papel, você cortava um chinelo como uma havaiana, tirava uma tira, punha na frente e virava um chinelo, né? E aí perguntaram se aquilo lá era ambientalmente correto, né? E não era, porque ninguém consegue usar aquela porcaria. Entende? Então, não cumpre a função básica, que é ser um chinelo, né? Ele é bonito, empacota, não usa material nenhum, é reciclável. Então, esse é um fator que é importante. Quer dizer, o produto tem que continuar a ser competitivo e funcional, né? Senão é muito simples, né? Então, essas são as tecnologias, análise de ciclo de vida. Outra tecnologia que a professora Cássia falou também, análise de ciclo de vida, quer dizer, ferramentas muito importantes para você avaliar o impacto não só ambiental, como social, como eu estava falando, e da sustentabilidade. Por favor, Rocha. E também as tecnologias limpas, significa, a Márcia falou um pouquinho, significa o ROS, o lead free, as tecnologias que você fazia um produto já pensando no processo de manufatura, pensar em como reduzir esses materiais, né? Esse é um ponto importante também que a gente discutiu muito. Por felicidade, eu participei um pouquinho do CONAMA, na elaboração da regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a política mostra essa recomendação de você reutilizar, reaproveitar, e o primeiro item é reduzir o resíduo. Mas a gente não consegue reduzir sem tecnologia, né? Porque se a gente fizer toda a reciclagem, pegar o produto na casa dos usuários, levar de volta, colocar, reciclar e não pensar em design, não pensar em análise de ciclo de vida, a gente vai continuar fazendo sempre a mesma coisa de uma maneira ineficiente. Então, até quando eu e o Rocha, o Marco, começamos a trabalhar, o Ministério de Ciência e Tecnologia perguntou: mas por que vocês estão envolvidos nisso? Que não tinha noção clara que nisso tem muita tecnologia, né? A tecnologia que eu estou falando aqui, uma parte mais de tecnologias de eletrônica, mas tem a gestão de tudo isso, é uma grande tecnologia também, né? O mundo já começou a pensar nisso há muito tempo atrás, todo mundo, vários países que já estão, já estão há 10 anos já fazendo uma coisa assim, mas aí aparecem no tempo, mais ou menos, as diretivas, as leis. Mas eu acho que uma coisa interessante é que o ano passado, acho que 2010, teve um marco bem interessante. Primeiro que a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi finalmente aprovada como lei. Ela estava há 19 anos engavetada, e isso, para nós, pelo menos, foi um marco muito interessante, porque sem lei não adianta, né? Eu acho que muitas empresas investem porque têm consciência, mas serão poucas, e aquelas que de alguma maneira vêem uma vantagem no mercado, que quer abrir, mas sem lei você fica sem base, não dá. E agora nós temos uma lei. No final do ano passado, a lei é de agosto, em dezembro, o Ministério do Meio Ambiente
publicou a regulamentação da lei, que já fala várias coisas, inclusive dos acordos setoriais, então ela já está regulamentada e já tem alguns prazos também. Então eu acho que essa política nacional que foi